bom dia para todo mundo. Obrigada por estarem aqui. Não sei se eu vou fazer uma boa apresentação, que faz anos que eu não faço, mas vamos lá. E minha intenção aqui é inspirar alguns ou todos vocês para fazer diferença usando Python. E as mulheres também, a galera que participou do PyLadies, que participa da comunidade também, de fazer diferença, e o ano que vem está aqui no meu lugar. A história que eu vou contar, na verdade, para vocês, antes de me apresentar, é baseado nas minhas experiências como ThoughtWorker, como uma mulher na área de TI, e dos projetos que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de trabalhar na ThoughtWorks, que é a empresa que eu trabalho hoje. Então, já falaram o meu nome aqui, não preciso falar de novo. Eu sou de São José, mudei para cá quando pequena, então me considero joseense. Estudei na FATEC, fui aluno do Massanori também, aí daria uma palestra à parte para contar das aulas do Massanori, para falar tudo das aulas. E hoje em dia eu trabalho como analista de qualidade na ThoughtWorks Brasil. Fazem 3 anos já que eu estou lá. E eu poderia falar que... esse microfone tá... Aí. E eu poderia falar que eu poderia ser menos uma mulher na área de TI se eu não tivesse recebido tanto suporte quando eu escolhi minha carreira, quando eu escolhi a empresa que eu estou trabalhando hoje. Porque quando eu me formei em 2010 na FATEC, pela 3ª turma de banco de dados, eu me sentia assim, numa área muito hostil. As pessoas que trabalhavam comigo já sabiam o que elas estavam fazendo. E a primeira vez que eu estava vendo o nome algoritmo na vida, estava ali na aula do Massanori escutando sobre isso, né? E quando eu me formei, comecei a trabalhar no INPE também, e eu não via a presença das mulheres trabalhando comigo. Então, eu estava pensando em mudar de área, fazer algo que fosse diferente de programação, desenvolvimento, porque eu via que aquilo ali não levava jeito para desenvolvimento. Mas mal sabia eu que a área de TI era composta por outras áreas, né? Tipo, cérebros no chão, assim, quando eu fiquei sabendo que tinha outras coisas para fazer também. E foi numa das pesquisas que eu estava fazendo para o que eu vou fazer agora, me formei, e aí eu descobri a ThoughtWorks. E, por surpresa também, eu descobri algumas outras áreas, vertentes da tecnologia que me interessavam daquela maneira que eu estava esperando que eu tivesse interesse depois de formado. Descobri a parte de análise de negócio, então minha primeira tentativa na ThoughtWorks foi como analista de negócio. Só que estava demorando, sou uma pessoa muito paciente, estava demorando muito o processo. Eu recomecei o processo como analista de qualidade. Mas naquela licença, se precisar fazer código, depois eu saio correndo, mudo de emprego e vejo o que eu faço. E depois de um tempo, depois de um ano trabalhando lá, eu perdi esse medo, assim, eu posso dizer que agora eu destruo o computador se precisar, mas eu faço o que precisa e boto o trabalho pronto, assim, sabe? E falando um pouco da ThoughtWorks para vocês. Essa aqui é a foto do nosso escritório novo lá de BH, que a gente acabou de abrir. A ThoughtWorks é uma empresa de consultoria. A gente está presente, a gente faz presença global. A gente tem 33 escritórios, divididos em 13 países. Na América do Sul, a gente tem escritório em 4 lugares, 4 cidades do Brasil. Mas, o que mais que eu ia falar? Os 3 pilares da TW, a gente está baseado em 3 pilares. O primeiro pilar nosso é a gestão de um negócio sustentável. Então, tudo que a gente faz é visando, obviamente, ter um negócio que a gente consiga se sustentar, obter lucro. O segundo pilar é a excelência em software. Então, a gente tem as melhores pessoas trabalhando com a gente, né? A gente tem reconhecimento de pessoas pessoas ilustres da comunidade global, tipo Martin Fowler, o Sam Newman. No Brasil, a gente tem o Paulo Caroli, que é um grande escritor de retrospectivas, facilitação de reuniões de projetos ágeis. Então, ele tem um site super legal, que é o Fan Retrospectives. Recomendo depois vocês darem uma olhada. O Marcos Brizeno também, que recém publicou um livro de refatoração com padrões de projeto. Então, pouco a pouco, a gente vai construindo a nossa comunidade, sendo excelente em software e liderando o mercado de TI com as melhores tecnologias e sendo pioneiros para utilizar tecnologias novas.
E o nosso terceiro pilar é advogar um negócio pela justiça econômica e social, que vai ser basicamente minha palestra hoje, que eu vou falar bastante sobre isso. Ou seja, a gente utiliza os melhores recursos, as melhores pessoas para fazer a diferença e causar um impacto positivo na vida das pessoas. Então, como eu vou falar bastante de empoderamento hoje, eu acho que nada mais justo de começar definindo o que é. Algumas pessoas conhecem já, mas algumas, eu pelo menos, quando eu comecei a falar sobre isso, eu não tinha tanta certeza do que significava. Quando a gente fala em empoderar pessoas, a gente diz que a gente deveria dar a mesma voz para todas as pessoas, para todos os cidadãos. Todos eles deveriam ter o mesmo direito de se comunicar, de ter sua participação na sociedade e de fazer a mesma diferença, de ter acesso às mesmas oportunidades que a gente tem, né? A gente estando aqui hoje, a gente tem. E eu queria contar para vocês assim, algumas situações, ou exemplos também de quando que a gente poderia pegar essas situações ou aproveitar dessas situações para empoderar pessoas. E algumas delas assim teve participação da gente, ou seja eu ou seja a TW, em projetos que a gente desenvolveu. O primeiro deles que eu coloquei aqui foi o tufão que aconteceu nas Filipinas em 2013, né, onde a gente teve mais de 3.600 pessoas mortas. 9 milhões de pessoas foram afetadas durante o tufão. E como é que a gente utiliza o que a gente é forte, a tecnologia, para fazer diferença nas vidas das pessoas, desses milhões de pessoas que foram afetadas durante a catástrofe. Teve um projeto que, na época que eu estava em Uganda, olha só, esqueci de falar onde eu já estive na TW. Enquanto eu estava morando em Uganda, trabalhando na TOTWORKS lá, a gente estava trabalhando nesse projeto que se chama o RapidVTR, que é construído na base do RapidCMS, que é uma ferramenta em Python, open source. E a gente tinha feito o deploy, recém-feito o deploy para funcionar o RapidVTR em Uganda. Aí foi quando aconteceu o tufão nas Filipinas. A gente também deployou para as Filipinas para ser utilizados pelas vítimas do tufão e para elas conseguirem reportar crianças perdidas, pessoas desaparecidas no meio da catástrofe. O terremoto no Haiti também, que aconteceu em 2010, que foi uma grande catástrofe, devastou quase o país todo, e mais de 300 mil pessoas feridas, 4 mil crianças órfãs, e nesse também a gente teve a participação. Eu não tive participação direta no projeto, mas a TOTWORKS, a gente desenvolveu o sistema hospitalar, que fez parte da reconstrução do maior hospital do país, que é o Hospital de Mirabalês. Então, a gente utilizou o OpenMRS, que é uma ferramenta que contém vários módulos para serem utilizados em hospitais, em clínicas, e foi feita também a diferença de alguma forma na vida das pessoas que moravam lá. E aonde eu estou hoje eu moro no Equador. Eu vim de Quito para cá para passar o final de semana num evento da TOTWORKS, e hoje eu estou aqui. A gente tem o nosso querido vulcão Cotopaxi lá, que é um dos vulcões mais perigosos do mundo, que hoje se encontra em alerta amarelo. Então, de manhã a gente chega no escritório, quando não está tão nublado, dá para dar bom dia para o vulcão lá, ele soltando fumacinha, assim, à noite já está a fluorescência ali, e a galera postando quando é que ele vai entrar em erupção, porque em algum momento isso vai acontecer. E a gente tem que parar para pensar que, se isso acontecer, mais de 200 mil pessoas podem ser mortas por causa da erupção, porque ele está localizado numa região muito próxima de Quito, muito próxima de regiões povoadas. Então, como TOTWORKS, como pessoas da área de TI, a gente já está pensando em como que a gente aplica o nosso conhecimento para salvar essas vidas. E um outro fato também, que a gente não pode negar que acontece muito no Brasil e em outras partes do mundo, é a violência contra a mulher. Esses dados aqui são bem recentes, que dizem que 1 em cada 3 mulheres elas já sofreram agressão, elas vão sofrer agressão em algum momento da vida delas. Em média, 120 milhões de crianças elas já foram forçadas a ter relação sexual.
A maior parte dos agressores é da família, então é um negócio assim que, se você não está dentro de casa, se você não dá oportunidade para essas crianças se falarem, elas vão passar a vida inteira sofrendo aquele tipo de violência. E mais de 133 milhões de mulheres e meninas já sofreram ou vão sofrer mutilação genital durante a vida delas, durante a adolescência. E isso é muito comum. Quando eu estava na África, morando em Uganda, a gente escutava muito as pessoas contarem e ativistas se manifestarem contra isso, que acontece muito na Somália e em alguns outros países da África Oriental. Tá. Todos esses dados e alguns outros dados estão nesse site do Violence Against Women. Então, depois pode dar uma olhada lá. Opa! Aí. E o último caso que eu tenho aqui, com certeza vocês já ouviram falar sobre o surto de ebola que aconteceu em 2013 e 2014 no continente africano, nos países da África Ocidental, onde mais de 11 mil pessoas, isso são o número de pessoas mortas, sem contar as pessoas que foram infectadas e sobreviveram. Foi um surto absurdo de pessoas da doença, que se alastrou por vários países. E, mais uma vez, esse eu me orgulho. Se me perguntassem qual é o projeto que me orgulho bastante, vai ser esse o que eu vou contar nessa palestra. Porque a gente liderou um hackathon ano passado, exato um ano atrás, no escritório de Porto Alegre, que foi o pontapé de um projeto gigante que a gente fez para o desenvolvimento de um aplicativo para tablet, para ser utilizado no campo pelas pessoas, pelos médicos, que até então utilizavam papel para registrar os pacientes. Então, pelo papel, você não tem como desinfetar. Então, por aí, a doença se alastrou tanto. E por que eu me orgulho tanto? É que depois de um ano, exato um ano que a gente fez esse aplicativo, foi registrado, a Organização Mundial da Saúde registrou o fim do surto de ebola. Foi esse final de semana que eles deram um comunicado oficial. E como é que a gente pode, pensar em maneiras de empoderar? Tem várias situações. A gente escuta bastante a mídia fazendo campanhas, que nem agora que teve a última do Outubro Rosa, está tendo o Novembro Azul também. A mídia tem uma voz bastante grande para começar campanhas e defender grupos ou uma causa. A gente tem também, quem nunca ouviu falar do site Avaz, ou Change.org, que as pessoas elas podem começar campanhas para defender a causa que elas acreditam, um grupo de minoria. E a gente tem também mutirões de pessoas que vão, se voluntariam para ir para alguma causa, que nem para as Filipinas, quando a gente fez o deploy do aplicativo lá, do RapidFTR, a gente enviou ThoughtWorkers para lá, para fazer o treinamento do software em solo, nos acampamentos das pessoas que sobreviveram. Então, essa é uma terceira maneira, porque a gente pode estar presente e fazer a diferença na vida dessas pessoas presencialmente, né? Mas, utilizando a tecnologia, como é que a gente pensa em outras maneiras? Como é que a gente aplica a tecnologia em aplicativos ou em formas que a gente pode empoderar essas pessoas? Eu vi esse artigo aqui, esse artigo é de 2011, e que fala sobre o fim dos feature phones. Eu discordo desse artigo por dois motivos, assim. Primeira coisa, ele restringe o uso da tecnologia à internet. Ele assume que todos os aparelhos que a gente tem, que todas as pessoas do mundo têm a oportunidade de ter um smartphone com conectividade à internet. E a gente sabe que isso não é verdade, né? E ele restringe a aplicação da tecnologia para portais de notícia, redes sociais, coisas que metade da população sabe como utilizar. Mas ele exclui as pessoas que ainda não possuem conectividade à internet. Tipo, se você for em regiões de Uganda, onde eu estava morando lá, nem pensar que você ia conseguir sinal. Nem meio G ali funciona, sabe? E aí eu encontrei também esse artigo quando eu estava montando a minha apresentação, do Washington Post. Esse é mais recente, que dá uma atenção muito grande para o número de pessoas que ainda estão offline no mundo. Mais de metade da população mundial está offline.
E isso é devido a 3 barreiras ou mais. Primeira, o analfabetismo digital, que não está tão longe da gente assim. Quem não tem aquela tia ou a mãe que ainda não se adaptou ao uso de smartphones. Segunda, a pobreza. Eu tenho alguns dados aqui que eu vou mostrar para vocês, que conectividade com a internet, em alguns países, pode representar mais de 100% da renda anual da pessoa. Então, se você tem a situação de pobreza em alguns países, também esquece que você não vai poder pensar na internet para desenvolver um aplicativo. E terceiro, a infraestrutura. Tem também um mapa aqui que mostra a conectividade com a internet no continente africano. Vocês vão ver que tem uns pontinhos assim minúsculos de acesso à internet, 3G ou 4G. Então, se a gente não conta com uma infraestrutura boa, a gente não precisa nem ir tão longe. No Brasil mesmo, lá em Eugênio de Mello, aqui em Eugênio de Mello não tem internet da TIM. Então, não precisa ir tão longe para contar casos. E daqui o mapa, eu gostei bastante desse site porque ele mostra a conectividade 3G e 4G no Brasil. O que a gente tem aqui? Se vocês forem ver, a gente tem sinal de 3G no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, no estado de São Paulo, na região sudeste e no nordeste. Os maiores estados do Brasil, norte e centro-oeste, ainda não têm conectividade 3G ou 4G, a cobertura não chega lá. E isso é geral para todas as operadoras, tá? Não é uma operadora em específico. E no continente africano é ainda pior. Se você olha o continente inteiro, você encontra conectividade com a internet na África do Sul, em alguns países ali da África Oriental, tipo Uganda, Quênia, Ruanda, e alguns países da África Ocidental, tipo Gana, Senegal, ali no cantinho ainda tem. Mas o restante do país, do continente, ainda está offline. Então, a gente deveria considerar isso quando a gente vai utilizar a tecnologia. E aqui, eu fiz um comparativo da velocidade da internet que eu tinha em Uganda, do plano que eu utilizava lá quando eu estava morando em Kampala, com o meu lindo plano de internet do Brasil. E eu juro, eu estava construindo um argumento totalmente diferente para essa parte da apresentação, mas eu vi que o Brasil não está tão longe assim da velocidade da internet. Se a gente for ver ali, velocidade de download e de upload dos 2 planos nos 2 países não é assim tão gritante. E daí que eu fui procurar saber por quê. E eu encontrei os dados que o Brasil está entre os 20 países com pior conectividade à internet do mundo. Então, de novo, a gente não precisa ir tão longe assim. E esse mapa também aqui mostra o custo médio de um plano de 1 GB, ou o plano mais barato que você pode encontrar em cada um desses países. Tipo, ali no Brasil, todos esses dados estão em dólar, tá? Esses valores estão em dólar. No Brasil, média de $17, mais ou menos. Mas se vocês verem alguns países ali da África, tipo Nigéria, $59, desculpa. Quênia, $37, África do Sul, $27. É mais barato, mas também, né, não funciona muito bem. Eu cheguei a morar na África do Sul um tempo e, né, é difícil. E eu peguei todos os países ali com a internet mais cara que existe naquele mapa. E uma coisa que me chamou a atenção é que mais da metade deles, 6 dos 10 países, são localizados no continente africano. E que faz todo sentido para mim. Quando eu estava morando em Uganda, a gente pagava o quê? Média de $100 para ter uma internet limitada a 20 GB. Ou seja, assistir filme no Netflix, longe disso, né? Baixar filme, baixar documentário, nem pensar, porque depois disso, chegava em 20 GB, acabava minha internet, eu teria que pagar mais $100. Então, não ganho para isso, não. E se for, a internet era limitada justamente só para chamadas no Skype, e-mail e para ler alguma notícia de vez em quando. E era bem regulado, assim. Aí, se vocês forem ver ali, porcentagem de poder de compra das pessoas, considerando o custo da internet,
Em alguns casos, chega a 747% da renda anual da pessoa ou da família. Então, atenção a esses dados. E quais são as oportunidades que a gente vê? Se a gente for ver tudo isso que a gente falou até agora, o que a gente pode extrair de oportunidade daí? Essas duas tecnologias eram bastante utilizadas. Tem alguns exemplos que eu coloquei na apresentação, que eu achei muito massa assim, de utilizar até o USSD, que aqui no Brasil a gente se limita à consulta de saldo ou ao plano de telefonia, né? Em Uganda é utilizado para praticamente tudo. Tipo, o pessoal tem um mobile money lá, que eles usam USSD para transferir dinheiro, para fazer pagamento, para ter o sistema de Pay as you go das operadoras telefônicas. Então, é muito fácil de você utilizar isso para situações diferentes, assim. E o SMS também, que é bastante utilizado. O projeto que eu coloquei aqui como exemplo, a gente utiliza o SMS como a tecnologia principal ali, para fazer o aplicativo funcionar. E aqui eu coloquei um fluxo. Qual que é a diferença, né, do USSD para o SMS? Esse fluxo aqui representa do USSD. Tipo, você não tem... A interação ali está entre o seu celular e você. A sessão é aberta quando você faz a requisição e ela só se fecha quando você recebe o retorno. Diferente do SMS, que faz múltiplas requisições para te dar o resultado que você quer ou para finalizar a atividade, né, a operação que você iniciou. E agora eu começo a falar um pouquinho do U-Report, que foi o projeto que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de trabalhar por 6 meses em Uganda, no escritório nosso de Kampala. E que depois desse do Hackathon de Ebola é o segundo assim, que eu me orgulho mais de ter feito parte desse projeto. O U-Report, ele é um sistema SMS que provê, é como se fosse, se a gente for pensar assim, uma comparação com o Brasil, é como se fosse o sistema de censuramento que a gente tem aqui, que a gente tem os agentes do IBGE passando nas nossas casas para fazer perguntas básicas do nosso estilo de vida. Lá, eles utilizam o SMS para se comunicar com as pessoas que moram em regiões afastadas, regiões isoladas do país. Então, além de eles conseguirem ter acesso a essas pessoas para procurar informações e procurar saber da vida dessas pessoas, elas podem entrar em contato com o governo para contar sobre um problema que está acontecendo na região que elas moram e lutar por melhorias. Então, é uma maneira muito positiva assim, de, inclusive, empoderar a juventude que tem mais sede, não que os outros também não tenham, mas que tem mais sede assim, de fazer mudanças na sociedade, de entrar em contato com o governo e lutar pelos seus direitos. A gente começou o U-Report em Uganda, em 2010. Foi até na época que eu estava trabalhando lá. A gente estava com o plano original de internacionalizar a aplicação e fazer o deploy dela em outros países também. Então, hoje, em 2015, a gente já atingiu, acho que, mais de 10 países. O U-Report já foi deployado para mais de 10 países, não só no continente africano, mas na América do Sul, na Ásia também. E hoje são quase 2 milhões de usuários do aplicativo. E, na época, era um grupo muito restrito das regiões mais afastadas de Uganda. O último deploy que aconteceu foi o ano passado, na Serra Leoa e na Libéria, que eles também utilizaram o U-Report nos países afetados para comunicar surtos ou casos novos da doença. Tá. E como é que funciona o aplicativo? Você tem vários agentes assim, de atenção ali. Tem a pessoa, o usuário, né, do aplicativo, o U-Reporter, que a gente chama, que se comunica com o governo, tipo, está acontecendo um surto de violência na região que eu moro, né? Crianças estão que isso também é bastante comum lá, crianças são agredidas na escola e os pais são conscientes do que está acontecendo. Então, o surto está incontrolável, tipo, crianças estão sendo todo dia agredidas e é uma maneira que eles conseguem
comunicar isso através do U-Report. Eles mandam ali um free text falando o que está acontecendo. Aí, a partir desse momento, a localização deles é registrada. Aí eles conseguem mapear qual é a região que está acontecendo, que tem um foco mais forte. Tudo isso é reportado à agência de interesse do governo. E, a partir disso, eles conseguem tomar as medidas necessárias para agir e empoderar aquela comunidade, fazer as mudanças necessárias naquela comunidade. Um caso de exemplo disso... Tá, eu vou falar sobre isso mais ali para frente, porque tem uma imagem mais legal para mostrar. Espera aí. Aqui tem umas telas da aplicação. Essa aqui eu vou contar que está bem bonitinha, porque aqui a gente começou em Uganda. Eu, como analista de qualidade, assim, eu gosto muito de ter UI perfeita e não ter bugs de interface, ou a usabilidade está mais perfeita. Assim. E, gente, nossa senhora, até hoje dá coceira assim, de ver que estava muito ruim a experiência do usuário ali, porque quase ninguém utiliza aquela parte, a interface, justamente mais para o governo ter a maneira de monitorar o que está acontecendo. Mas aqui, agora, quando a gente começou o processo de internacionalização, cada frente do país tomou o desenvolvimento da interface, então tem várias interfaces diferentes. Assim. Essa aqui é da Suazilândia, que é um país próximo à África do Sul, que, se vocês forem ver, eu gosto bastante do mapinha que mostra ali qual foi a região que reportou mais casos, ou qual foi a região que se comunicou com o aplicativo com mais frequência durante um período de tempo. Tem algumas outras informações importantes ali, tipo o índice de resposta, baseado assim, em quantas pessoas receberam a mensagem, quantas pessoas responderam à enquete proposta pelo governo. Tá. Esse aqui também mostra, esse aqui é da Libéria. Essa tela, inclusive, específica, ela mostra os casos, as últimas mensagens reportadas, as últimas mensagens enviadas para o aplicativo. Então, fica tudo isso documentado nesse site. E você também consegue... Oi? É verdade. Verdade. Porque a SMS é limitada em texto, então, por isso. E também é possível acessar as últimas enquetes que foram enviadas, histórias de sucesso do aplicativo naquele país. Aqui dá uma visão bastante interessante para o governo, para os órgãos interessados, das enquetes que já foram, dos problemas que já foram mapeados, do que precisa ser feito ainda. Aqui a gente tem uma lista das enquetes passadas. E a parte que eu mais gosto do aplicativo é essa das keywords. Tem um algoritmo de inteligência artificial por trás disso, que pega as palavras mais enviadas, mais comumente enviadas pela população, e vai agrupando elas. Então, as palavras mais verdinhas ali foram as mais enviadas em diversos SMS. Então, um caso interessante que aconteceu, que esse algoritmo conseguiu ajudar, foi a prevenção de um surto de ebola em Uganda. Em 2011, várias pessoas estavam reportando sickness, ebola e tudo mais, e quando o aplicativo entrou em ação ali, agrupou, o governo teve mais atenção e viu que sim, estava acontecendo alguns casos e conseguiu tomar ação antes que a doença se alastrasse para o país inteiro. Então, é bastante eficaz, assim, eu gosto muito disso. E qual que é a tecnologia, né? O meu foco não era muito tecnologia, mas eu resolvi falar assim porque é bacana de saber o que a gente pode utilizar, né? O que está por trás disso tudo. Nesse aplicativo que a gente fez para Uganda, a gente tinha a codebase toda, uma Django application. Os nossos testes unitários estavam em Splinter. A gente desenvolveu com Splinter. A gente tinha o Celery e o Kernel como fila de mensagens, para guardar a fila de mensagens. E RapidSMS, que vocês podem procurar, está lá no GitHub, é open source, com o Twilio como a lógica do SMS. Tá? E para a parte de internacionalização,
a gente utilizava Chef e Vagrant para aprovisionamento das máquinas. Então, cada máquina nova, cada país que a gente fosse deployar, era uma máquina nova que a gente criava no Vagrant. E não sei se vocês já ouviram falar do conceito de Phoenix Server, do Martin Fowler, que a autonomia que uma máquina provisionada tem de ser destruída e ser levantada de novo sem configuração adicional. Então, a gente foi fazendo melhorias, refatoração nas máquinas que a gente tinha provisionado, até que ela chegasse nesse ponto de ser destruída por qualquer pessoa e ser provisionada de novo, o deploy acontecer e funcionar beleza, assim, sem instalar nenhum novo pacote ou sem ter nenhuma outra dependência. E a parte da tradução, que a gente tinha que fazer, né? Aí teve uma experiência interessante minha como testadora ali, que era aprovisionamento que a gente fez em árabe. Delícia de testar aquele negócio. Porque na linguagem ocidental a gente escreve da esquerda para a direita e em árabe é da direita para a esquerda. Então, quando a gente ia, por exemplo, colocar a tradução numa IDE ou pela linha de comando ali, o raio do negócio, tipo, quebrava tudo, não entendia muito bem, dava problema de encoding para testar, as mensagens ficavam travadas na fila na fila do Celery, porque não havia raios que conseguiam interpretar aquilo ali. Essa é a verdade. E todas as nossas máquinas a gente fez na época para a Suazilândia, para o Sudão do Sul, para o Congo, e a gente estava fazendo para um outro país, que agora eu não lembro o nome. E todas as máquinas estavam hospedadas na época no servidor da Rackspace, e depois a gente fez a migração para a AWS da Amazon. Mas o Rackspace nos salvou assim, por bastante tempo. E a configuração do projeto, da nossa codebase e tudo mais, era utilizando o Go Server, que é Eating Your Own Dog Food, que o Go Server é da ThoughtWorks, então a gente utilizava como Build Pipeline, Continuous Integration. O Nagios, para monitorar a saúde do projeto. Então, a gente tinha o nosso monitor ali que ficava com as métricas do Nagios mostrando. O nosso próprio Raspberry Pi como Build Radiator. Então, a gente tinha o nosso build ali, o nosso monitor, com o nosso próprio Raspberry Pi configurado para rodar e mostrar as métricas que a gente precisava. E o código todo está no GitHub. Se vocês entrarem lá, procurarem pelo U-Report, vocês vão encontrar o código que foi feito para o aplicativo em Uganda. A parte de internacionalização, infelizmente, não está, é o código privado, mas o restante da aplicação pode facilmente ser deployado, por exemplo, para o Brasil. E a parte de tradução, que a gente utilizava essa biblioteca de Python, não vou tentar falar aqui que eu estou nervosa e vai sair uma porcaria. Ela contém duas partes principais, assim, tipo, é fácil de utilizar, e esses dois arquivos fazem toda a mágica de traduzir. A gente coloca isso aqui na parte do provisionamento, e ele faz toda a mágica de traduzir a mensagem principal para o idioma de interesse daquele provisionamento que a gente fez. Então, a primeira parte é o .mol, que é um executável, que tem essas variáveis de ambiente. Então, você configura ali qual é o idioma que você vai fazer o deploy, e ele faz o resto para você. E o .po, que é a parte da tradução em si. Isso daria para fazer automático, tem uma mágica para fazer ali o negócio automático, mas na época a gente fez manual. Então, todas as mensagens que compunham o site, que compunham o aplicativo SMS, eram traduzidas. Então, o Message ID contém a mensagem original e o Message String contém a mensagem traduzida para aquele idioma. Beleza? E o RapidSMS, tem alguém aqui que já escutou falar dessa tecnologia? Não? Tá. Isso aqui é a mágica de conexão com o SMS, né, de disparar as mensagens de texto em feature phones. A gente tem ali a lógica web, então, conectado com isso, a gente tem um aplicativo do RapidSMS. Pode ser, ali o U-Report está no meio, que tudo é conectado com Django também. Todos eles são aplicativos Django. A gente tem o router ali no meio, que é a cola entre o front-end,
e o back-end, a lógica de SMS com o back-end dele. E o back-end ele é todo ligado com serviços externos. Tipo, para você fazer o negócio funcionar, você tem que utilizar o Twilio ou o Vumi, que são gateways assim, que fazem o gerenciamento das mensagens que estão chegando e que estão saindo. E tudo isso conectado com o próprio telefone, né? É interessante testar isso aqui porque parte do aplicativo provê um serviço fake que dá para testar a parte de SMS pelo browser. Então, você não precisa ficar o dia inteiro ali com o telefone na mão fazendo teste se a mensagem está chegando ou recebendo. Então, você coloca ali um número fake, que vai ser o seu servidor, e você consegue monitorar se as mensagens estão batendo no lugar certo e retornando a mensagem certa para você. E é isso, assim. E no final, se vocês entrarem hoje no site da Unicef Stories, tem várias histórias de sucesso de todos os aplicativos que a Unicef já desenvolveu. E para o YouReport em específico, eu me orgulho muito de entrar lá e ver que tem tantos casos de sucesso para o aplicativo em Uganda e em outros países também do mundo inteiro, né? O YouReport já foi útil para prevenir até o vírus de uma praga que dá em plantações de banana, até o vírus do Ebola. Já foi útil para prevenir surtos de HIV em países, de empoderar crianças que têm acesso à tecnologia já desde cedo e querem fazer mudança na sociedade, e conectar essas crianças, essas pessoas, com o governo, que também, em alguns casos, tem a vontade de fazer a mudança, de fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Tá. E tem um outro caso também que eu queria contar para vocês. Esse não é nada open source, mas foi um caso também de um aplicativo que eu trabalhei em Johannesburg, no nosso escritório lá. E que também, utilizando Python, é um aplicativo para prevenir a falsificação de medicamentos no continente africano. Visto que mais de 100 mil mortes são registradas por causa de medicamentos que são falsificados, que chegam na mão das pessoas, e mais de 30% dos medicamentos fabricados no continente são falsificados. Então, o que esse aplicativo faz? Quem aqui já viu o scratching code que tem nas caixinhas de medicamento quando a gente compra? Você consegue rabiscar ali e ver o código do laboratório. É basicamente aquilo, mas o nosso cliente ele vendia esses selos para os laboratórios. Então, a gente tinha a nossa parte ali, o nosso portal, que fazia a venda desses selos. Então, a gente controlava todos os laboratórios que tinham acesso a esse selo. Conectado com o SMS, para as pessoas reportarem, para as pessoas verificarem se o medicamento que elas compraram era autêntico. Então, o aplicativo era basicamente isso. Eu tenho o meu código, né? Eu tenho o meu celular, então eu envio esse código pelo celular, o aplicativo faz a verificação. Se o código é autêntico, foi vendido pelo nosso projeto e está tudo certo, a gente envia a resposta que o medicamento está confiável, então você pode consumir sem problema. Se não, se o medicamento é falsificado, da mesma forma, o usuário recebe a mensagem dizendo que é falsificado, e esse caso é conectado com o Zendesk, que é um call center, que registra todos os incidentes e toma as medidas necessárias para evitar que isso aconteça novamente. E um pouquinho da arquitetura também, que nem eu disse, tem o portal, que era toda a nossa parte de front-end. Esse front-end era bonito, eu gostava bastante dele. Ó, coração para eles. E a parte do RabbitMQ, que fazia a fila de mensagens, o in and out das mensagens que eram enviadas para o celular. Conectado com o Vumi. Alguém aqui já ouviu falar do Vumi? Vumi? Não. Oh, Masanori. Tem que ser, né? E o Vumi é um portal de mensagens, um gerenciador de mensagens desenvolvido pela Prakelt, que é uma empresa bastante grande na África do Sul. Quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de trabalhar bem próximos deles para construir a comunidade de QAs, de analistas de qualidade do país.
E eles têm, assim, inúmeras oportunidades para trabalhar. Eles são fantásticos. Eu gosto bastante de contar da história deles, assim. E tudo isso conectado com o nosso banco de dados e com serviços externos, que nem o Zendesk, que a gente utilizava para fazer a parte de call center, para o reporte dos incidentes. Tá? Eu acho que vai acabar agora, vamos ver. Ah, acabou.